Boa tarde, Mar. Boa tarde. Boa tarde a toda a audiência. O meu nome é Diogo Rodrigues, sou comercial na EFISUS. A Mar é a minha colega do departamento técnico e está aqui hoje connosco para nos ajudar no suporte de alguma informação técnica relativamente aos produtos que vamos falar hoje e, em concreto, também às situações que vamos abordando no decorrer desta sessão. Esta é mais uma sessão dos Encontros de Valor. Desta feita, a temática são as intervenções de climatização em coberturas planas, ou seja, diversas vezes temos uma cobertura plana, tome-se por cobertura plana tudo o que for coberturas de tela asfáltica, PVC, TPO, ou seja, coberturas que tipicamente tipicamente são utilizadas membranas, sejam elas asfálticas ou sintéticas, e vamos abordar um bocadinho hoje a tipologia de atravessamentos e a forma como nós podemos garantir a impermeabilização dos atravessamentos em relação a estas mesmas coberturas. Como podemos fazer esta ligação da forma mais eficaz, mais ágil, mais simples possível. Todos os dias nós reunimos aqui no Zoom por volta das 3 da tarde. Hoje a temática é precisamente as intervenções em climatizações de coberturas planas, mas amanhã falaremos, por exemplo, da mesma temática aplicada a coberturas metálicas. Não são poucas as vezes em que nós temos, por exemplo, uma cobertura como esta, em tela asfáltica, e no qual nos deparamos com alguns atravessamentos em inox, em chapa, sobre esta própria cobertura, e temos que garantir uma forma de termos a impermeabilização de volta dos mesmos. Sabemos à partida que soluções como a tela asfáltica, ou seja, fazer a ligação da tela asfáltica com a própria tela asfáltica, tipicamente não é uma solução fácil. As telas são excelentes para fazermos as vedações em larga escala em coberturas planas, ou seja, aplicar em grandes superfícies de metros quadrados. No entanto, para fazer estes detalhes, como conseguimos ver, por exemplo, aqui, tem que ser detalhes com alguma dimensão. Porquê? Para nós conseguirmos ter a maior adesividade possível, a maior área de adesividade possível, de forma a minimizar o risco da membrana com o tempo descolar. Sabemos que a duração deste tipo de membranas ainda é extensa, no entanto, a mesma é sempre potenciada, digamos que o decréscimo da duração de vida é sempre potenciado por alguns elementos como a exposição aos raios ultravioletas, exposição à água estagnada, e portanto convém ter uma grande área para conseguirmos ter a certeza de que a membrana adere. As situações verticais, quer sejam estas platibandas, que aqui até como vai dobrar lá em cima é extensa, quer sejam estes pontos aqui, como nós conseguimos ver na imagem, são sempre pontos muito chatos, são sempre questões muito complicadas. É sempre muito difícil nós conseguirmos fazer a vedação de algo que é circular com a tela asfáltica. Temos que fazer um remate, temos que fazer com um tramo, colar, e depois temos que colar com o outro lado, e porventura no final não temos que fechar a junta. Não é simples. Normalmente as soluções que o mercado tem, por exemplo, para este tipo de situações, às vezes é soluções de chumbo, ou soluções argamassas. Estamos aqui a mostrar esta imagem, mas na generalidade há N tipologias de soluções. Muitas vezes, o que é comum? Quase sempre são ou bicomponentes, ou são soluções que são difíceis de colocar em obra, ou seja, além de ter, por exemplo, dois elementos, por exemplo, não pode estar a chover na altura, não pode ter umidade, a superfície não pode estar úmida, portanto temos várias questões que podem potenciar o risco de falha deste tipo de soluções. Partindo, por exemplo, de um bocadinho do princípio que estamos a falar hoje, que é dos atravessamentos de condutas e algo que esteja relacionado sempre com as coberturas planas, inclusivamente coberturas com telas, sabemos a partir daqui este tipo de vedações, cá está, à semelhança do que eu falei anteriormente, não se torna nada fácil. Garantir a adesividade quando o tubo é pequeno é igualmente muito complicado, e portanto precisamos sempre de uma solução que seja elástica, que tenha
permanentemente elasticidade, conseguir acomodar tudo o que for calor, dilatações, alterações estruturais da própria cobertura, movimentos normais de condutas, por exemplo. E aqui temos mais um exemplo, aqui já com uma solução aplicada, conseguimos perceber, mas mais um exemplo de uma conduta que atravessa, por exemplo, uma cobertura em uma laje de betão. Aqui temos mais uma vez alguns exemplos de massas butílicas, por exemplo, aplicadas nestes atravessamentos. O que também é comum é encontrar, por exemplo, remates, ou seja, colocamos remates metálicos, que por si só já têm fixações ou têm juntas, e no final colocamos mastiques e selantes. Mar, em relação a esta tipologia de materiais que é comum nós vemos em obra, desde os mastiques até os remates, passando também pelos detalhes, pelos rematezinhos em telas asfálticas, o que é que nos tens a dizer um bocadinho sobre estas soluções convencionais do mercado? Sí, boa tarde. Nestas solucións que vemos moi habitualmente, dicir que realmente son efectivas, úsanse ben. O que pasa é que non teñen unha duración moi longa, é dicir, son un pouco a corto plazo. Co cal, no plazo duns meses, quizáis un ano ou así, este tipo de silicóns ou de mastics, dependendo, non teñen moita elasticidade, non teñen unha flexibilidade moi alta, cal co tempo rematan por quebrar ou por partir ou por digamos, que non seguir os movementos, non, que ten nese momento a perforación. Muito bem, então, aqui normalmente com esta tipologia de materiais temos dois problemas, que é o problema da adesividade dos selantes, e depois é o problema também muitas vezes da própria durabilidade. Ou seja, normalmente são materiais que têm muitos solventes e o processo de cura é extremamente rápido, ou seja, em pouco tempo já está mais ou menos com a cura final e é fácil retirarmos e ele sair de forma relativamente rígida já do local aplicado. Ou seja, são produtos que não têm capacidade para, por exemplo, absorver movimentos de vibração das coberturas. E muitas vezes temos que fazer sempre aqui uma medição da compatibilidade destes materiais com as telas asfálticas, com as telas PVC, ou seja, temos que fazer sempre um exercício mental de ter um tipo de mastic, um tipo de selante para cada tipologia de cobertura, que é algo que é sempre complicado, é sempre arriscado de fazer. A solução que nós temos para apresentar hoje, relativamente à aplicação de climatizações e tipologias de AVACs em coberturas planas, é o EFISUS Stopper. O EFISUS Stopper é uma solução inovadora para a selagem de atravessamentos com qualquer dimensão e configuração. E aqui, Mar, nós chegamos ao ponto essencial, que é o facto de nós termos uma solução que se adapta a qualquer dimensão, e eu aqui nem fui falando muitas dimensões, mas temos muitas vezes condutas quadradas, temos muitas vezes circulares, tubos circulares, altas temperaturas, baixas temperaturas, e a solução que nós apresentamos aqui hoje consegue precisamente absorver todas estas dificuldades que se apresentam em obra. Eu se calhar começava mais era por descrever a solução que temos aqui, por exemplo, presente. Sí, neste caso. Sí, como ti dixeche, estamos falando dunha solución bastante nova que temos, esta en concreto é o EFISUS Stopper Multishaper, que dentro do Stopper, non, que temos varias gamas e varias solucións para selaxens. En este caso estamos falando dun molde completamente flexible e moldable, é dicir, cando decimos que se adapta a calquera solución é porque el mismo ten esa flexibilidade para adaptarse, non é rígido, e as dimensións son prácticamente infinitas, pode el mesmo modificarse para unha situación en concreto ou pode inclusive unirse, isto ven en barras dun metro, digamos en barras non en seccións dun metro. Sí. Entramos dun metro, co cal podería adaptarse a calquer tipo de digamos de dimensión ou non sei como se di, forma, non? Sí, perdón, configuración. Co cal podería ser cadrada e redonda, unha perforación soa, dúas,
cables moi finiños ou moi grandes, é dicir, dependendo, non hai unha coisa que, digamos, neste caso non pode usarse porque non cabe, non? Digamos que é unha solución moi universal e moi polivalente neste caso. Muito bem, muito bem. É preciso termos em atenção, a solução Stopper é uma solução já muito utilizada há muitos anos, ou seja, nós estamos aqui a falar de uma solução tripla. Uma solução tripla, temos o primário, que é aplicado no tubo, no atravessamento, no elemento que é emergente, um primário, e depois temos um selante, que é autonivelante, ou seja, um monocomponente que nós vertemos para dentro de uma cofragem. Esta cofragem, por si só, é a grande novidade da tendência deste ano. Portanto, temos um molde, como a Mara muito bem disse, que é completamente elástico e que se consegue aplicar. Nós antes tínhamos os moldes em PVC, que não eram possíveis de moldar para conseguirmos ter uma rentabilidade maior da solução, ou para conseguirmos chegar a alguns locais, teria que ser uma base muito mais larga. Agora poderemos, por exemplo, aplicar muito menos material, digamos, do que está de 1P, que é o material com que se enche esta cofragem. Relativamente ao stopper, nós temos aqui algumas considerações. O 1P, como eu disse, é o primário e é o selante de preenchimento autonivelante. É o primário, não, é o selante de preenchimento autonivelante e vem muito semelhante aos sacos de caprição, mas em 2 litros. Vem um saco com material já na sua forma líquida. Nós só temos que abrir e verter para dentro da cofragem. Primeiramente, antes de aplicar este material, devemos aplicar um primário. Este primário é o M1, que é um selante estrutural, ou seja, já vem na forma de quase tipo mastic, ou seja, já gel, e que serve para colar o FX Multishaper, que é precisamente a cofragem, serve para colar a cofragem no substrato e ao mesmo tempo fazer o seu fecho, como nós conseguimos perceber na imagem anterior, fazer aqui o fecho, não é? E para colar em toda a extremidade. Ao mesmo tempo, também é o primário utilizado em cima no elemento emergente. Pode ser também aplicado como elemento único nos atravessamentos verticais, uma vez que ele não escorre ligeiramente, mas acaba por não escorrer na totalidade e, portanto, consegue perfeitamente ser utilizado em atravessamentos, por exemplo, atravessamentos verticais, né? Ou seja, atravessamentos em fachada. A grande novidade é o multishaper, uma vez que é um molde com laminado em alumínio, em EPDM, que nos permite moldar conforme a geometria pretendida. Relativamente à solução num todo, temos aqui algumas características que são interessantes. Começava primeiro pela flexibilidade. Cá está, o multishaper permite-nos adaptar a qualquer geometria ou configuração. Temos o facto de ser uma solução simples, ou seja, não é uma solução onde se requeira qualquer tipo de esforço mental na aplicação, ou seja, só temos que chegar, de certa forma aderir o primário, colar a cofragem deve estar moldada mais ou menos à configuração que nós queiramos, colá-la e depois verter o líquido autonivelante. Sem qualquer dificuldade, só são 3 materiais, portanto, não há qualquer tipo de barreira logística, quer no transporte, quer na instalação, e não precisamos de diferenciá-lo conforme o substrato. Como eu dizia há um bocado, seja ele tela asfáltica, seja ele PVC, seja ele EPDM, seja ele TPO, o material é sempre o mesmo. Se for uma conduta quadrada, uma conduta retangular, se for uma conduta circular, será sempre o mesmo material a aplicar, será sempre a mesma trilogia de sistema. É fácil de aplicar, diria que a aplicação não demora sequer mais do que 10 minutos. Neste caso, tomamos sempre um atravessamento, por exemplo, com 300 milímetros de diâmetro. No início, talvez um pouquinho mais, mas depois, quando estejamos rotinados, acaba por ser fácil. É resistente aos UVs e ao ozono, resiste ao gelo e à água estagnada. Como eu disse, é compatível com vários substratos e pode ser pintável. Mara, aqui relativamente à pintura, nós podemos pintar a solução 24 horas depois de aplicada. Qual é que é a cor natural da solução? Sim, a cor que temos sería cinza, é dicir, o que é o molde é color cinza.
realmente dicir que despois de as poucas horas, despois de 24 horas, as poucas horas, 1 ou 2 de preencher o molde, digamos, o que a lámina superior, a parte superior, queda totalmente seca. Estaría xa operativa para ser impermeável, para resistir a auga, etc. Sí que dicimos que por lo menos 24 horas de marxe para poder esperar, non? E que se quere pintar. Obviamente, sempre as pinturas sempre dicimos que teñen que ser pois, compatibles coa resistencia á auga, os raios UVA, etc. Xa que esta solución, os 3 materiais, teñen estas características de, digamos, que sería pois, un pouco perder unha delas, non? Co cal é aconsellable. Exatamente, ou seja, nós temos todas estas características, que é resistência às UVs, elasticidade, e, portanto, a tinta terá que ser submetida também a estas características da própria solução do sistema. Esta solução tem uma característica particular, que é, nós podemos utilizá-la em dias de chuva, ou seja, se estiver a chover, nós podemos aplicar a solução desde que no local onde tínhamos o atravessamento não esteja a chover, ou seja, podemos utilizar, por exemplo, um guarda-chuva e utilizar a solução precisamente naquele local, desde que a superfície esteja seca, podemos aplicá-la mais tarde, ao final de 20 minutos, a parte superior do sistema, que é esta zona aqui, cria uma ligeira pele, ao final de 20 minutos, cria uma ligeira pele que já não permite a entrada de água. E o produto, inclusivamente, cura muito mais rápido com a umidade, ou seja, em tempos úmidos, em tempos de chuva, o produto tende a curar com maior facilidade e rapidez. Isto é um material de cura lenta. Como eu falava há pouco, normalmente os produtos com solventes são produtos com materiais com cura mais rápida, ou seja, têm uma durabilidade mais limitada, isto é um bocadinho comum nos mastiques. Este material tem uma durabilidade maior e ao mesmo tempo tem menos, não tem solventes sequer, e portanto a cura é muito mais lenta. Nós conseguimos ter uma pele ao final de 20 minutos e depois, nós conseguimos que o material vá curando cerca de 1 centímetro por semana, não é? Sempre na direção de fora para dentro. Para dentro, sí, é dicir, correctamente, a solución queda totalmente válida dende o primeiro momento na que utilizamos. O que sí é a cuestión é que se ao cabo dunha semana furáramos todo, pois veríamos que está líquido, co cal é o que dis, non? A cura é lenta, 1 centímetro por semana, como a altura son 5 centímetros, a altura estándar, pois, bueno, sería un poquinho, dependendo das condicións meteorolóxicas, unhas semanas, non? Pero a solución é totalmente válida e resistente dentro do primeiro momento. Logo após os primeiros 20 minutos é possível ter água, inclusive a água acelera o processo de cura. A cofragem é uma cofragem perdida, precisamente porque nós sabemos lá à partida de que a cura, como é lenta, não vamos sequer retirar a cofragem para não correr o risco de encontrar um material líquido. Sim, por dentro. Perfeito. Eu queria também convidar a audiência, se precisar, se tiver alguma dúvida, na vossa barra de ferramentas tem um local onde diz chat e podem abrir, clicar e colocar algumas perguntas relativamente à aplicação dos materiais, relativamente à aplicação em substratos, o que vos for mais conveniente e mais interessante. Nós estamos disponíveis para vos ajudar e para responder questões. Se tiverem alguma caso em particular, no final eu partilharei o meu contacto e poderão entrar em contacto connosco. É importante perceber que, tecnicamente, este é um material muito fácil de aplicar e simples. Temos aqui algumas particularidades relativamente ao multi-shaper, que é o molde. Então, nós só precisamos fazer, basicamente, a configuração. E agora aqui uma parte importante, Mar, qual é que é a distância que nós temos que ter desde o atravessamento, não é? Desde este elemento até à cofragem, não é? Ou seja, nós temos aqui um espaçamento, qual é que é o espaçamento que a EFISOS recomenda para aplicar o material? Sim, a distancia mínima son 2,5 centímetros. É dicir, non sei se o nomeamos antes. 2,5, certo? Sí, 2,5. 25 milímetros, correto? 25 milímetros, sí, Okay. correcto. Entón, iso, iba a dicir que
cando suministramos o produto sempre ven cunha regua que é unha guía tamén, non? Que permite a todos os clientes moi facilmente saber cal é a cantidade ou a dimensión do produto que ten que utilizar para cada atravesamento. Con cal é moi fácil, son 2,5 e iso tamén permítenos aforrar moitísimo en material, non? En selante, xa que en moitas ocasións os moldes son rígidos e teñen unha dimensión establecida. Obviamente, non se pode sobredimensionar máis pequeno, non? Co cal hai que utilizar esas dimensións. Neste caso, é moi sinxelo, é moi pequeno, realmente pódese cortar ese metro e dunha sección, digamos, facer varios atravesamentos. Exatamente. Então, se nós considerarmos, por exemplo, um tubo com 1 milímetro, com 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, precisaremos de uma cofragem com um diâmetro de 11, que é 2,5 para cada, de 6, que é 2,5 para cada um dos lados, correto? Sim, correto. Muito bem, muito bem. Temos aqui alguns detalhes relativamente ao stopper, só para resumir. O facto de ser compatível com a PVC, EPDM, superfícies metálicas, policarbonatos, com asfaltos, com sintéticos, na generalidade, é mais uma das vantagens, inclusive de botão. Adapta-se a todos os planos, ou seja, tanto plano vertical como diagonal, como horizontal, é passível de ser utilizada a solução. É aplicável em diferentes condições atmosféricas, ou seja, nós podemos aplicar a solução quer esteja um pleno dia de sol como um pleno dia de chuva, e depois, porventura, o facto de se adaptar a qualquer tipo de configuração. Portanto, a versatilidade da solução é, de facto, uma grande vantagem no que diz respeito ao Effisus Stopper. Há alguns elementos também muito importantes, que é, por exemplo, a simplicidade. É fácil de instalar, simples. Nós só precisamos de 3 materiais, e estes são utilizados em todas as tipologias de aplicação, são sempre os mesmos. Não precisamos de mais nenhum material, a não ser, por exemplo, uma pistola para ajudar a aplicar o primário, mas isto é uma pistola comum de aplicação de mastic. O facto de ser simples de transportar, só são 3 elementos, e o facto de permanecer flexível permanentemente, ou seja, isto aqui é uma solução que nos permite que nós, no futuro, quer queiramos, quer não, a solução se mantenha permanentemente e consiga absorver, permanentemente flexível, e consiga absorber tudo o que é, por exemplo, dilatações estruturais do edifício, tudo o que for movimentações movimentações, por exemplo, dos AVACs, das climatizações, aquelas alterações estruturais normais que se esperam. Temos aqui uma pergunta da audiência. Rui Santos pergunta-nos: boa tarde a todos. Boa tarde, Rui. A minha pergunta é incompatível com algum produto? Muito bem. Rui, o Effisus Stopper, nós falámos na generalidade de superfícies metálicas, ou seja, revestimentos de lacados, revestimentos que são normais em superfícies metálicas. Falámos também de PVCs, que nós saibamos todos os PVCs e pela própria configuração e pelas próprias características do PVC são compatíveis com a solução. TPOs também. O que acontece é, se for produtos químicos ou produtos mais abrasivos, seja mastiques, butílicos também derivados com misturas químicas, que utilizem materiais que nós não saibamos, o mais importante, o essencial, é se calhar fazer testes de compatibilidade. Mar, é regular esta questão da compatibilidade de materiais, não é? Sim, é totalmente regular. En concreto, a toda agora non tivemos ningún tipo de compatibilidade. Sempre que estamos en contacto con algún material novo que non é moi normal ou, bueno, é novo para todos, sempre facemos algún tipo de test de compatibilidade ou nós ou externamente. Dicir que en concreto este material sería incompatible
co-kainar. Non sei se o coñecemos, é un tipo de revestimento metálico, é algo moi concreto e non é tan habitual, sería ese, digamos que temos a noción, pero o que o resto, onde utilizamos habitualmente todos os comerciais, sempre, é dicir, por lo menos o que nos chega, non? A todo o departamento técnico, non hai ningún tipo de problema nese caso. Muito bem, ou seja, é uma questão de nós irmos testando e Sim. percebendo também um bocadinho. O teste é fácil, nós podemos enviar uma amostra para o cliente e o cliente faz uma peça e em pouco tempo consegue perceber, porque é o importante, que é perceber isto, se há uma aderência entre o stopper e o substrato que está a ser estudado. Rui, excelente pergunta, obrigadíssimo pela questão. Já agora, Mar, não sei se queres dar aqui algumas noções relativamente à instalação e à simplicidade da instalação de material, por favor. Sí. É isto, é moi simple. Realmente son catro pasos que hai que ter en conta. Primeiramente, pois iso, mediríamos o atravesamento, se é circular ou se é cadrado ou do tipo que sexa. Sempre deixando, non? Facendo a forma coa man, que non é duro realmente, non é nada rígido, é moi flexible, facendo coa man a forma desexada. Sempre dicimos estes 25 milímetros de distancia ao redor de todo o atravesamento con o molde. Unha vez que facemos esta forma, digamos que marcamos cun lápis ou cunha caneta, non? Todo o que é o radio exterior para saber onde exactamente quedan esos 2,5 2,5 centímetros, non? En todo o perímetro. Sacaríamos o molde para fora e damos a volta e poñemos por todo o que é a base un cordón ou dois de oselante M1, que é o selante máis, digamos, menos fluido, non? Máis condensado, máis pouco denso. A parte de facer isto, tamén toda a penetración ata 7,5, ata 7,5 centímetros, todo o que é a superficie tamén, digamos, que a bañamos, non? En M1. Despois disto, colocamos o molde nesta posición de lápis que marcamos con anterioridade e fixamos un pouco con presión, non? Coa man, fixamos o molde nesa posición. O fechamos con un clip que tamén veñen suministrados no noso kit e veñen varios, non só un por kit, co cal poderemos facer varios atravesamentos ou varias unións. E posteriormente tamén fixamos un pouco alrededor do clip con M1 para estar totalmente seguros que non vai haber ninguna fuga por ningún lado do selante. Posteriormente, que vamos a utilizar? Por último, sería preencher co fluido con un P, xa estaría, o líquido é autonivelante, co cal só xa vai facendo pois todas as formas, realmente é moi sinxelo. E despois, bueno, sí, agora que non o dixen, pero ao redor de todo, volveríamos tamén a poñer un cordonciño de M1 para estar seguros que non sae por ningún lado o un P. Muito bem, como o produto é líquido, ele tem sempre a tendência a escapar-se por algum poro, por algum local e, portanto, o UMP primário e adesivo serve perfeitamente para isso, para selarmos e garantirmos a completa selagem da unidade. Temos aqui, por exemplo, uma amostra. Aqui utilizamos os moldes em PVC, que desde há muito tempo foram uma característica deste material. Agora o que nós temos é uma membrana em EPDM em alumínio que nos permite moldar e, portanto, permite-nos, por exemplo, algumas poupanças ao nível de material. Afonso Rodrigues pergunta-nos: boa tarde, será possível aplicar o sistema FIS Stopper em superfícies inclinadas? Se sim, qual é o limite de inclinação? Excelente pergunta, Afonso, obrigado pela questão. Como eu já disse, nós podemos aplicar isto em superfícies inclinadíssimas, não é? Na vertical, inclusivamente. Correto, Mar? Sí, correcto, co cal inclusive 90 grados, digamos que podemos utilizala. O que sí que hai que ter en conta que a partir dunha inclinación do 4%, o un P, por ser excesivamente líquido, cambiaríamos polo M1, pero todo o que a utilización sería exactamente o mesmo, é posible.
Muito bem, então é preciso, para resumir, temos o limite de 4%. A partir de 4% não podemos utilizar a solução líquida e teremos que utilizar toda a solução. Onde utilizamos o líquido, utilizaremos o primário, que é este material aqui. Conclusão, teremos mais algum trabalho para aplicar a solução, uma vez que não é só o verter, mas poderemos aplicá-la sem qualquer problema e é validíssimo na mesma, correto, Marco? Sí, correctísimo. Temos varios exemplos e utilizouse totalmente en vertical sin ningún problema. Muito bem, perfeito. Aqui temos algumas fotografias de aplicações, quer sejam em locais metálicos, onde tivemos que ter em conta esse pormenor da inclinação, como temos em algumas membranas, por exemplo, em TPO e PVC. Aqui temos, por exemplo, uma colocação de um pater aplicado em PVC, perfeitamente aderido. Temos esta superfície que é muito fina, ou seja, é muito difícil fazer ali um remate, um colaminado em PVC, é complicadíssimo aderir naquele local e, portanto, este material consegue perfeitamente vencer essa dificuldade por via da forma mais fácil, que é preenchendo uma massa a todo o redor. E nós podemos pensar que, por exemplo, poderíamos utilizar betão em vez desta solução, mas cá está, ela é suficientemente elástica para acompanhar tudo o que é dilatações. Inclusive, ela já foi utilizada como selante estrutural em fachadas, correto, Mar? Correcto, Cocal. Realmente a flexibilidade, tanto o selante o M1 como un P, mantéñese ao longo de toda a súa vida útil, que son máis de 20 anos, dependendo da situación, 30, etc. Cocal, neste apartado non temos problema. Inclusive, aparte é que mírase, é moi fácil porque cando temos, por exemplo, algún tipo de antena ou algo en coberturas, algún tipo de atravesamento que non é moi pesado ou co vento ou coa chuva, móvese moitísimo. O que a base, mírase non o movimento, realmente non hai ningún tipo de problema. Ao longo dos anos sigue esa flexibilidade e sigue participando cos movimentos. Muito bem, perfeito. Continuando, tínhamos aqui um exemplo, por exemplo, em PVC. Aqui são atravessamentos circulares. Sabemos à partida que com os novos moldes nós conseguiremos contornar perfeitamente sem ter que fazer estas partes quadradas e, portanto, à partida até pouparemos material com a nova solução multi-shaper. Aqui temos duas chaminés aqui perdidas no meio de uma cobertura, onde nós aplicamos mais uma vez o stopper para fazer a respectiva selagem e vedação. A bem da verdade, aqui já é perceptível um bocadinho, a bem da verdade, não é? Estamos a falar de uma solução líquida e, portanto, nem sempre é tão bonita como nós conseguimos, como nós queremos parecer nas imagens, mas por vezes acaba por ser um trabalho sujo, digamos. No entanto, cá está, é uma solução muito simples de aplicar, muito fácil, muito intuitiva. Nós só temos que garantir 2,5 cm aqui e depois este selante vai colar todo na membrana de baixo, vai colar sempre na membrana de baixo e vai colar também no atravessamento em si. Portanto, temos uma garantia de adesão e de massa sólida perfeitamente segura. Portanto, só a partir da definição da solução já é uma solução relativamente segura e composta. Temos aqui uma pergunta do José Silva que nos pergunta, boa tarde, algum problema em contacto com altas temperaturas? Bem, José, pergunta perfeita. Por acaso nós não íamos partilhar isto, já estávamos a esquecer-nos um bocadinho desse pormenor. Nós temos uma outra variante do stopper, que é exatamente o mesmo material, mas com algumas características diferentes. E estas características permitem-nos atingir altas temperaturas, que eu vou perguntar à Mar, na ordem de que graus é que nós conseguimos... esta solução que nós vemos aqui, estamos a falar na ordem dos 100 graus, mas a solução SAS-HT, que é precisamente uma solução em forma de selante 1P, tipo o primário, ou seja, tem que ser dada em mastic, tem uma resistência às altas temperaturas superior, em que estamos a falar de ordem de valores? Sí, eso que iba a decir, altas temperaturas, este stopper normal se aguanta hasta 90 y algo grados,
esas son temperaturas bastante importantes. E despois temos outro tipo de temperaturas que serían ata inclusive 200 grados. Co cal, en canto a temperaturas, non hai ningún problema, tanto por arriba como por abaixo. Sim, essa é uma questão relativa às altas temperaturas. Se calhar Sim, sim. as pessoas podem pensar em Claro. em temperaturas superiores. O que nós conhecemos do mercado para esta tipologia de soluções é de veras excelente, porque estamos a falar de uma solução que tem uma durabilidade muito, muito considerável. Aqui temos mais uma aplicação. É só aqui para mostrar um bocadinho a diferença até um pouco no sistema preconizado para fazer esta vedação. Temos aqui mais uma vez a escolha do stopper e o quão interessante acaba por ser a escolha do stopper numa aplicação como esta. É importante perceber que nós podemos utilizar o stopper para vedações de tubos, condutas, sistemas fotovoltaicos, sistemas solares, ou seja, tudo o que for atravessamentos de guardas, de tudo o que for atravessamentos em coberturas planas. E quanto mais difícil ou quanto mais irregular for a configuração da guarda, a configuração deste pormenor, queiram reparar, por favor, que este pormenor, por exemplo, é estrelado, ou seja, é difícil nós fazermos uma vedação num local como este com uma tela habitual asfáltica. Mais interessante se torna a solução. Aqui temos mais uma vez aplicado nestes suportes de estruturas e mais uma vez perfeitamente aplicado, desta feita também a tela asfáltica. Algum problema, Mar, em colocarmos algum revestimentos por cima da solução? Colocarmos algum tipo de... Non hai ningún problema. Hai que esperar un pouco, polo menos 24 horas, igual que coa pintura, non? Non poñelo xusto no momento da aplicación, pero despois de 24 horas, cando vemos que tocamos un pouco en riba, esa está totalmente plano e liso e curado, seco, podemos aplicar todo en riba. Muito bem, perfeito. Obrigadíssimo, Mar. Temos aqui mais uma solução que aqui é mais uma solução de guarda, digamos, não é? Aqui o cliente tinha preconizado quase um capacete e nós optámos por cá está, com esta solução nós conseguimos ir diretamente ao elemento, ao atravessamento e fazer a vedação diretamente desde o atravessamento até ao botão. Mar, neste caso em concreto, temos, por exemplo, um outro pormenor que é o difícil acesso, não é? Se nós quisermos aceder àquele local, não é fácil. Mas com esta solução, que é de abraçar, digamos, torna-se simples de aplicar, correto? Sí, nesta situación tiñamos, digamos, dous problemas, non? O que era a parte de abaixo de todo, que como podemos ver estaba moi oxidada, moi deteriorada, moi dañada, e despois por enriba que tiñamos digamos, saínte, esta parte exterior, co cal ningún tipo ou o que temos debería, non, digamos que amoldarse a esta forma. E con este tipo de líquido, con este tipo de selante, o ser autonivelante e abrazar, digamos, todo o volumen, porque dentro de todo o molde o volumen é completo, queda todo totalmente fixo, rígido e selado. En este caso eran varios atravesamentos o que era ao longo da cobertura e quedaron moi ben executados neste caso. Muito bem, perfeito. Ou seja, para locais de difícil acesso, materiais que normalmente nós não temos a certeza se as soluções convencionais vão aderir, configurações muitas vezes complicadas, o FX Stopper acaba por ser uma solução muito, muito interessante. Queria-vos agradecer a todos pela vossa presença na audiência. Queria agradecer-te a ti, Mar, pelo suporte que deste hoje neste encontro de valor. Como eu vos disse, nós encontramos normalmente, se tudo correr bem, normalmente é às 3 da tarde aqui no Zoom. Falamos de várias tipologias de trabalhos, de obras. Amanhã vamos precisamente falar do mesmo assunto, que é atravessamentos, climatizações, mas aplicado a coberturas metálicas.
e não coberturas planas. Temos alguns materiais diferentes, temos algumas considerações diferentes também a ter e gostaríamos de contar com a vossa presença. Deixo-vos ainda no chat um link onde podem encontrar uma página onde poderão dar o vosso feedback relativamente aos encontros de valor e à importância dos encontros de valor que têm os encontros de valor para vocês e como nós podemos torná-los mais relevantes um bocadinho na relação que vocês vão tendo com a EFISIOS. Aqui na tela tem também o meu contacto da Comercial PT Sul e Comercial PT Norte, Ricardo Ramos. Se nós pudermos ajudar, enviem-nos um e-mail com algum caso, alguma situação, entrem em contacto connosco. Não se cinjam às localizações, nós podemos ajudar-vos na mesma se enviarem diretamente para mim, Diogo Rodrigues, por exemplo. Teremos todo o gosto em ajudar-vos. Vejo que temos mais uma pergunta. JF pergunta-nos, depois de selarmos um atravessamento, é possível colocar mais um tubo? Por exemplo, a selagem pode ser atravessada? Bem, excelente pergunta. JF, nós podemos aplicar mais um tubo. Temos é que ter a certeza que teremos os 2,5 cm de 2,5 cm de perímetro, não é? À volta, completamente desocupados. Se nós tivermos estes 2,5 completamente desocupados, poderemos, por exemplo, cortar a solução, por exemplo, cortar com 3 ou 4 centímetros, aplicar o tubo, passar o tubo e depois aplicar a solução novamente. Porquê? Isto é um polímero e este polímero em particular tem capacidade de aderir sobre ele próprio. E, portanto, se nós fizermos um acrescento a posteriori à solução, e, por exemplo, se nós aplicarmos uma solução normal com 2,5 cm de altura, nós poderemos aplicar os outros 2,5 cm a posteriori. Não é? O material vai fundir. E, portanto, se você já tem colocado o traçamento e quiser colocar mais um, pode colocar, é só fazer o buraco, ter a certeza que há 2,5 cm sempre em redor que estão completamente livres e com material. Isto é importante para garantir a consistência da solução. 2,5 cm no mínimo. Se não houver vibrações, poderá ser um bocadinho menos. A Mar com certeza não gosta destas considerações, mas às vezes pode ser ligeiramente menos e pode aplicar e no final verter o restante líquido para fechar a solução, ou seja, cortar um bocadinho mais de folga para depois caber líquido à volta e depois fundir tudo no final e fica perfeitamente selado. Resposta correta, Mar? Resposta correta. Perfeito. Obrigadíssimo a todos pela vossa atenção. Mar, obrigadíssimo pelo suporte. Se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, por favor, enviem-me um e-mail ou deem-me um toque, liguem-me e eu poderei ajudar-vos. Continuação de boa tarde. Obrigado, Boa tarde, muito obrigada. Tchau, Diogo. Tchau.